Olá, nono ano, bom dia. Estamos de volta com mais uma aula de matemática. Hoje, a nossa aula da quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre semelhança, que também é o nosso assunto da avaliação da terceira unidade. Então a gente vai agora acompanhar com o caderno aberto para a gente fazer algumas atividades e também com o nosso livro aberto no nosso capítulo de semelhança. Vamos observar. O nosso capítulo é o capítulo 8. Que também, como já foi falado nas outras aulas, é o capítulo da nossa avaliação, que é o capítulo de segmentos proporcionais. Então, se vocês abrirem o livro aí agora na página 169, vocês vão observar que começa com a parte de segmentos proporcionais. Aí vai aí passando na página 170, razão, onde nós vimos que temos uma fração, isso com numerador e denominador. Então, toda fração, ela representa uma razão, seja ela uma razão exata, seja ela uma razão inexata, Então, a gente tinha aí os elementos antecedentes e consequente. Na fração, a gente costuma chamar numerador e denominador. Mas, para trabalhar a razão, a gente trabalha com antecedente e consequente. Ou seja, uma fração, se eu tiver uma fração de 2/4, então, na razão, eu leio 2 está para 4. Essa aí é a minha leitura, certo? Então, sempre eu digo um número está para outro número, certo? 10 está para 6, ou seja, o 10 em cima e o 6 embaixo. Então, a palavra razão, como já vimos, significa divisão, que é a mesma coisa de quociente, de dois números, o numerador e o denominador. Então, nós vimos também aí na página 171 a parte de segmentos proporcionais, Então, os segmentos são proporcionais quando eles possuem a mesma razão. Tudo isso já foi assunto dado, a gente está só fazendo uma revisão. Os segmentos são proporcionais quando a razão entre eles for igual aos últimos. Ou seja, se eu tiver duas frações, a primeira fração eu tenho 1/4 e a segunda fração eu tenho também o resultado de 1/4. Então, esses segmentos são proporcionais, essas razões são proporcionais, sim, porque elas possuem o mesmo valor, ou seja, a mesma razão. Eu tenho uma fração qualquer, que pode ser uma fração grande ou pequena. Exemplo, 10 está para 2. Eu sei que 10 dividido para 2 é 5. Então, eu tenho outra fração, 20 está para 4. Eu sei que 20 dividido para 4 também é 5. Então, tenho duas razões, certo? Que eu simplifiquei e obtive o mesmo resultado, 5 em uma e 5 em outra. Então, se eu obtive o mesmo resultado, essas razões são proporcionais, porque elas possuem aí
o mesmo valor. O valor de um é o valor do outro. Então, a gente tem aí na página 171, certo? Alguns segmentos, um de 8 centímetros, um de 10, um de 20 e um de 25, certo? Todos eles são segmentos de reta, onde possui aí duas extremidades, certo? E se eu tiver mais de uma razão, eu formo uma proporção. Um exemplo, se eu tiver 2/5, né, uma fração, eu tenho uma razão, 2/5. Mas se eu botar 2/5 igual a 1/4, né? Se eu tiver duas, então aí eu já posso ter uma proporção se o resultado deles forem iguais, certo? Então, eu só vou ter a razão proporcional quando eles tiverem o mesmo resultado. E se eu tiver 4 valores, eu vou ler A está para B, o igual significa assim como C está para D. Eu tenho a primeira fração A e B, a segunda C e D, e o igual no meio. Então, A está para B, assim como C está para D. Eu sempre vou fazer essa leitura. 2 está para 4, assim como 3 está para 5. A gente sempre utiliza na forma de fração, mas a gente tem que aprender a fazer a leitura correta das proporções, certo? Aí na página 174, ele já fala, e 175, das partes de escala, certo? Então, abram aí na página 174 e 175. Grandezas e escalas. As grandezas permitem representar, as escalas permitem representar de forma gráfica um espaço geográfico. Então, não sei se vocês já viram essa parte de escalas, de mapas, dimensões na parte de geografia, certo? Procurando aí a proporção real dos elementos. Os mapas podem utilizar duas escalas, numéricas ou gráficas. Então, se vocês não viram, com certeza vocês ainda vão ver isso na disciplina de geografia e vão precisar do auxílio da matemática para poder calcular os tipos de escalas. Então, nós temos aí escalas numéricas e escalas gráficas, certo? Também temos aí escalas nominais, certo? E escalas ordinais. Nós não vamos dar muito ênfase nisso, porque a gente vai trabalhar mais com a parte prática e não com a parte teórica, certo? Aí vocês agora vão para a página 179, né, que é o nosso assunto base, que é o Teorema de Tales, onde eu tenho o feixe de retas paralelas cortadas por duas retas transversais. Então, na página 179 diz o seguinte: um conjunto de 3 ou mais retas paralelas no plano é chamado de feixes de retas paralelas. Relembrando, retas paralelas são retas que não se cruzam, certo? Elas não possuem ponto em comum, elas não se cortam, elas não podem se encostar. Então, feixe é porque são muitas, né? Posso ter 3, 4, 5, 6. Então, feixe de retas, porque são várias retas, certo? A reta que intercepta as retas do feixe
é chamada de reta transversal. As retas, certo, do desenho abaixo formam um feixe de retas paralelas, enquanto as retas ST são as retas transversais. Então, nós já estamos trabalhando há bastante tempo com isso, né? Retas paralelas cortadas por retas transversais. Então, o teorema de Tales diz um feixe de retas paralelas cortado por duas transversais quaisquer determina segmentos proporcionais. Porque aí ele pega o comecinho de segmentos de razão e proporção para poder introduzir no teorema de Tales, certo? Então já fizemos bastante atividades, certo? Sobre o teorema. Fizemos a atividade da página 182, certo? Se você não fez, né, não acompanhou, tá aí nas nossas aulas, né? Essa semana nós estamos online para todo mundo, né? Quem está presencial online, mas essa semana nós não temos aulas presenciais por causa dos nossos jogos. Então, a atividade da página 182 ela já foi feita, né, corrigida e explicada durante os nossos vídeos. Aí temos aí a atividade da página 183 ainda, para, se caso você não fez, você fazer, certo? Corrigimos também a questão 20 da página 184, também fizemos em sala, né? Está também no nosso vídeo. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, você tem aí o suporte das aulas, porque você pode assistir a aula quando você quiser, tirar suas dúvidas, assistir novamente e qualquer dúvida mandar pelo aplicativo, que se possível eu respondo no aplicativo. Se eu não puder resolver pelo aplicativo, eu resolvo a questão em uma aula seguinte para tirar a sua dúvida, certo? Fizemos também aí algumas questões da página 190, certo? Para calcular o teorema de Tales, utilizando o sistema e também nos triângulos, certo? Aí chega na página 192, que é a parte que também vai cair nas nossas avaliações, mas é uma parte mais teórica. Então, vocês vão ler, entender e explicar, saber explicar com a palavra de vocês, certo? Não fazer cópia do livro, nem copiar da internet, mas saber explicar como é que funciona semelhança de figuras, aí na página 192, que a gente vai falar e explicar um pouquinho agora sobre eles. Então, semelhança. Duas figuras são semelhantes quando têm a mesma forma e suas medidas correspondentes proporcionais. Ou seja, quando uma é ampliada ou reduzida em relação à outra. Isso significa que existe uma proporção constante entre elas, sem ocorrência de deformação. A figura final e a figura original são chamadas figuras semelhantes. Então, observe, quem está com o livro vai observar aí na página 192 a figura, as primeiras do Cristo e a segunda figura, que é uma planta aí, certo? Então, a primeira do Cristo temos a pequena representando por H. E a segunda ela multiplicou por 2, então ficou 2H, ou seja, duas alturas, certo? A B, a pequena é uma planta
e a segunda aumentou um pouco essa planta. Mas elas são semelhantes, porque elas possuem a mesma forma e as suas medidas são proporcionais. O que isso quer dizer? Se uma aumenta, certo? A outra também. Se eu tenho uma razão de 5 e a outra razão também é de 5, então elas são proporcionais. Então, figuras semelhantes, elas têm a mesma forma e as suas medidas são proporcionais. Elas não são idênticas nem iguais, tá? Elas são semelhantes, ou seja, semelhante não quer dizer igual. Semelhante quer dizer parecidas, certo? Então, vocês vão sublinhar aí essa parte que diz que duas figuras são semelhantes quando têm a mesma forma e suas medidas correspondentes são proporcionais, certo? Então, essa parte aí que vocês têm que entender. Semelhante não é igual. Semelhante quer dizer parecida. Então, na página aí 193, as figuras geométricas são semelhantes quando existe uma igualdade entre as razões dos segmentos que ocupam as correspondentes posições relativas nas figuras. Vejam aí que tem um barco de 6 unidades para 8 unidades. E a outra, o barco pequeno azul, 3/4. 3 unidades e 4 unidades. Olhando assim, eu estou vendo que eles são parecidos. Eles não são iguais, eles são parecidos. Agora vamos ver por que eles são parecidos, por que eles são semelhantes, porque eles devem produzir aí a mesma razão entre eles, ou a mesma proporção. Então a gente vai ver aí o seguinte: tem 6 e 8, 6 unidades. Aí eu posso botar em forma de fração. E o outro, ele tem 3 e 4. 3 e 4. Aqui eu não posso simplificar, porque 3/4 já está aí de uma forma simplificada, né? Eu não tenho mais o que simplificar. Mas 6/8 eu posso dividir por 2, que dá 3, e 8 dividido por 2 dá 4. Eles possuem a mesma razão, então eles são proporcionais. Então eles são semelhantes porque eles possuem a mesma forma e a mesma medida. Eles não são iguais, mas eles possuem aí a mesma medida, certo? Então, o barco vermelho é uma ampliação do barco azul, pois as dimensões do barco vermelho são 2 vezes maiores do que as dimensões do barco azul, ou seja, os lados correspondentes foram reduzidos à metade da mesma proporção. Então, vocês observem que figuras semelhantes possuem aí a mesma razão, elas são parecidíssimas, mas não são iguais. Então é bom calcular a razão de uma e de outra. Se elas tiverem a mesma razão, elas podem ser aí figuras semelhantes, certo? Aí eu tenho a parte de polígonos semelhantes. Por que polígonos? Polígonos são figuras, né, com vários ângulos, figuras retas, fechadas, certo? E eu tenho aí poli, quer dizer vários, gonos, ângulos, então figuras de vários ângulos. Então não é só um desenho qualquer que pode ser semelhante, mas as nossas figuras geométricas também podem ser
semelhantes, certo? Então tem aí um polígono de lado A, B, C e D, e do outro lado tem outro polígono, A', B', C' e D'. Então, um polígono de 4 lados, um menorzinho e o outro maiorzinho, um pouquinho que ele, certo? Então, nós vamos ver o lado AB do meu primeiro triângulo. Eu vou ver o AB do primeiro, depois eu vou ver o AB do outro, do triângulo não, desculpe, do quadrilátero, né? Essa figura é um quadrilátero, é um trapézio, né? Ela está de cabeça para baixo, mas nós temos aí um trapézio, que é uma figura quadrilátero, que possui 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices, né? Possui diagonais, então nós temos aí um quadrilátero. Aí vocês vão olhar para a figura, certo? Na página 193 aqui. O pequeno e o maior, para a gente observar as medidas entre eles. Vou começar. Tem o pequeno aí de A até B, é 3,8. Aí eu vou olhar para o grande, A', B', é 5,7. Esse eu só olhei de A até B, tá? Aí eu tiro a vírgula, fica 38,57. Certo? B e C. Já vi a B, agora B e C é 4. B e C é 4. Aí eu vou para o triângulo grande. B', o quadrado grande, 6. Aí CD, 2,4. Aí eu vou para o grande CD, 3,6. E o último, que é DA, que é 2. Vou botar aqui 2. E DA, que é o do maior, é 3. Aqui eu não preciso simplificar, que já tem 2/3. Se eu simplificar aqui por 2, dá 2/3 também. Se eu simplificar aqui, tiro a vírgula, posso simplificar por 8. Não, 9 por 6. Que dá 4, né? Sextos. Por 2 dá 2/3. Também dá 2/3. Certo? Então, eles possuem aí, vamos ver o que é que ele diz aí embaixo. Podemos concluir que os polígonos são semelhantes. 2 polígonos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Olha aqui, todos com a mesma razão de 2/3. Então, os polígonos também podem ser semelhantes, certo? Aí na página 194 você tem aí um tópico importante. Inicialmente temos simetria, que possui características a ser observada em algumas formas geométricas, equações matemáticas, dentre outros elementos. Esse conceito está relacionado com o da isometria, bem como as operações geométricas, reflexão, deslizante, rotação e translação. Já a homotetia, por sua vez, conserva a forma da figura original, embora não aconteça o mesmo com seu tamanho. As figuras homotéticas
como são chamadas, podem ser vistas no dia a dia, até mesmo na escola, quando representamos imagem pelo projetor multimídia, certo? Então, nós temos aí na página 194 outro tipo de polígono. Um polígono que possui 5 lados. Se vocês sabem como é que se chama um polígono com 5 lados, chama aí pentágono, né? Então, nós temos aí o da forma reduzida, certo? O menor e o maior, né? E mostra aí também que eles são semelhantes. Aí na página 195, onde tem um lembrete, tem a definição de polígonos semelhantes. Só é válida quando ambas as condições são satisfeitas. Ângulos correspondentes congruentes, ou seja, ângulos iguais, e lados correspondentes proporcionais, com a mesma razão. Apenas uma das condições não é suficiente para indicar a semelhança. Ele tem que ter os ângulos, certo? Congruentes, ou seja, os mesmos ângulos, e os lados proporcionais com a mesma razão, com o mesmo valor, certo? Então, vocês vão aí tentar, né, fazer essas atividades aí da página 195, 196, 197, ok? Temos aí 198, bastante atividade para vocês tentarem pôr em prática, certo? Essa nossa parte de semelhança que vai cair. Então, uma ótima semana para quem está participando dos jogos, para você que não está participando também, e na próxima semana voltamos com mais aulas de matemática. Até a próxima aula e um bom final de semana a todos.